E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre The Radal Zone, ou a Zona Radal. Dificuldade de sobrevivência Dead Zone, perigo ambiental, estritamente inabitável e fronteiras sem vida. À medida que você rasteja mais fundo no buraco, a luz da saída começa a diminuir até não estar mais presente, envolvendo você em nada além de escuridão completa. Qual é a sensação de estar indefinidamente suspenso no limbo, entre a abundância de luz e a total ausência dela? Um mergulho profundo no vasto oceano do nível 7 revela que não há fundo. É um mar com profundidade infinita, uma armadilha sem fundo. Se alguém não conseguir retornar à superfície, provavelmente afundará para sempre no abismo, apodrecendo na água salgada e nunca mais será encontrado. Qualquer pedido de ajuda será abafado pelo grande volume de água, e qualquer respingo frenético será visto apenas como o padrão natural das ondas do nível 7. Não há salva-vidas para salvá-lo, e nem peixes para lhe fazer companhia. Tudo o que você tem é a luz acima e a escuridão abaixo. Porém, quando a luz desaparece, tudo o que resta são trevas. Apesar da abundância de água e a falta de oxigênio, a asfixia parece nunca matar ninguém aqui. Haverá uma dor insuportável nos pulmões que se tornará mais intensa à medida que você prende a respiração. Mas isso diminuirá eventualmente depois que seu corpo se acostumar com o ambiente, geralmente após 20 minutos. É recomendado prender a respiração o tempo todo, mesmo que sinta a necessidade de respirar. A dor se tornará ainda mais insuportável se a água salgada cáustica entrar no seu sistema. Console-se com o fato de que a água não pode matá-lo. Ossos flutuantes e erodidos estão espalhados pelo oceano. A maioria parece ser esqueletos humanos, mas alguns deles possuem propriedades incomuns, nunca vistas em nenhum ser vivo conhecido. À medida que nos aprofundamos, esses ossos não identificados aumentam em número e em tamanho. Alguns ossos individuais têm mais massa do que todo o esqueleto de uma baleia. É quase certo que colidir com uma dessas estruturas maciças causará grandes traumas ao seu corpo, possivelmente deixando-o inconsciente vários quilômetros abaixo da superfície. Estruturas de rochas irregulares e pontiagudas podem ser vistas à medida que você desce, projetando-se para cima como mãos saindo da terra. A superfície dessas rochas são extremamente ásperas, o suficiente para raspar a pele, mesmo com o menor atrito. Embora a água ocasionalmente lave o sangue dessas estruturas, restos de carne ainda podem ser vistos agarrados a essas rochas. Esses são troféus destinados a lembrar as pessoas que foram vítimas das rochas, não seja a próxima morte delas. Os tremores no fundo do oceano tornam-se mais intensos a cada segundo. A crescente pressão da água transforma pequenas dores de cabeça em provações excruciantes. É comum que os indivíduos se sintam sufocados e esmagados pelo peso que parece ser uma centena de pedras. O sal parece em lâminas afiadas cortando seus globos oculares. A falta de ar parece um fósforo aceso dentro dos seus pulmões. Na escuridão abaixo, não há visão, há apenas sofrimento. O medo e o desamparo estão presentes, é claro, mas o mais importante é que há dor e sofrimento. Você não passa de um mero grão de poeira no meio desse mar titânico, um parasita que perturba a ordem natural do meio ambiente. Não se surpreenda se seu entorno tentar exterminar você. Apenas reze para que você saia inteiro. Nunca mais venha aqui. Entradas para Radal Zone. Nade para baixo no mar do nível 7, se tiver coragem de perturbar o colosso adormecido. Saídas da Radal Zone. Volte para a superfície. Você não pertence a esse lugar. E bom, essa wiki, por ser daquelas wikis que parece que tem alguém contando uma história pra gente e não daquelas wikis descritivas, eu resolvi ficar quieto durante o vídeo pra não quebrar o clima. Mas chegou a hora de comentarmos sobre esse nível. Ele é um subnível do nível 7. O que é doido porque assim, os últimos vídeos do canal também foram todos subníveis. O 7.9 e o 2.2. Esse aqui também é. Mas se você não assistiu os vídeos do nível 7.9 e do 2.2, que eu recomendo fortemente, lá eu fiz algumas constatações sobre subníveis. Como um subnível é catalogado como subnível, afinal um subnível poderia ser catalogado como um nível à parte, ou um nível totalmente à parte poderia ser catalogado como um subnível. Tudo depende de quem catalogou e quem decidiu que seria ou não. Porque assim, né, a sala de caldeiras, que é uma região do nível 5, ela não é considerada um subnível do nível 5, mas ela tem todas as características para ser um subnível do nível 5. O nível 83, ele tem tudo para ser um subnível do nível 7, mas ele não foi catalogado assim também. Enfim, essa confusão sobre subníveis eu abordei mais profundamente nos vídeos do nível 7.9 e do 2.2, então veja eles depois. Mas assim, esse subnível aqui, a Zona Radal, ou Zona Radal, não sei exatamente como chamar, é meio oposto à sala de caldeiras do nível 5, porque a sala de caldeiras do nível 5 tinha tudo para ser um subnível do nível 5, mas não é. Enquanto a Radal Zone, ela tinha tudo para ser uma região do nível 7, mas foi catalogada como subnível. Concordam comigo? Vocês lembram no vídeo do nível 7 que o nível 7 é separado por zonas, zona da meia-noite, zona do crepúsculo, tudo mais, que depende do nível de profundidade do nível 7. O nome desse subnível é a Zona Radal. Tem o mesmo nome que é dado às zonas do nível 7, zona alguma coisa. É como se fosse
mais uma zona do nível 7. E meio que é literalmente isso. Só que seria a última zona do nível 7. A zona mais profunda do nível 7. Mais longe do que a última zona catalogada na wiki do nível 7. Então, se esse subnível não existisse e essa zona Adal fosse considerada a última zona do nível 7, a mais inferior, eu não estranharia nada. Assim como é o caso da sala de caldeiras do nível 5. Enfim, isso não é uma reclamação, é só uma observação. Esse nível aqui é bem interessante, porque tínhamos uma dúvida sobre o nível 7. Se ele tinha fundo ou se não tinha. Já que a montanha que fica abaixo da sala de entrada do nível 7, onde fica a caverna do nível 8, essa montanha vai descendo e descendo. A gente não vê a base dela. Conforme a gente vai descendo pela base, parece que ela vai descendo pra sempre. Então a gente ficava na dúvida, será que uma hora ela chega a um chão? E aparentemente a resposta está nesse subnível aqui. Ela não chega a um chão, desce infinitamente. E toda essa área abaixo seria a zona Adal. E o que acontece? Ainda sobre as zonas do nível 7. A gente sabe que existe o Tine e a coisa do nível 7. Duas entidades que cada uma governa metade das zonas do nível 7. Isso me faz questionar uma coisa sobre essa wiki aqui. Essa wiki não tem uma aba de entidades. Ela tem uma aba de colônias, mas eu pulei. Basicamente ela dizia que não tem colônias no nível. Já que não tinha entidades, eu pulei a aba de colônias também. Fui direto para a aba de entradas. Mas, se metade das zonas do nível 7 são controladas por uma entidade e a outra metade das outras zonas do nível 7 também são controladas por outra entidade, isso me leva a questionar se por acaso não tem uma terceira entidade que governa a zona Adal. A wiki fala em alguns momentos indícios de algo que possa dar a entender que possa ter. Os ossos que são descritos existindo em todo o nível 7 também são descritos existindo aqui embaixo. Se tem ossos, algo morreu. Se morreu, algo matou. Pode ser que a coisa do nível 7 também governe a zona Adal, já que o Tine fica nas regiões mais da superfície e a coisa fica nas regiões mais do fundo. Pode ser. E pode ser que ela também vá aqui pra baixo. Mas pensa, se a coisa tecnicamente tem um fundo infinito pra ficar, qual a chance dela aparecer lá em cima e tretar com o Tine vezes o suficiente pra eles decidirem firmar um acordo de dividir o oceano? Porque foi isso que aconteceu. A coisa e o Tine tretaram tanto que chegou um ponto que eles perceberam que o poder dos dois eram similares. E essa briga não ia dar em nada, então eles só resolveram dividir o oceano entre eles. Mas se a área mais abaixo é presumivelmente infinita, qual a chance da coisa e do Tine se encontrarem? A maior chance é que eles iriam se separar do oceano de uma maneira que eles nunca iriam se achar. Faz mais sentido que a coisa e o Tine tenham se encontrado várias vezes e brigado várias vezes até resolver dividir o oceano, justamente porque eles não podiam descer além da zona Adal, porque lá embaixo poderia ter algo que não permitia que eles descessem. Então, por eles estarem limitados mais à área de cima, eles se encontravam e aí brigavam e aí decidiram dividir o oceano da parte que eles tinham. Não faz sentido eles brigarem por uma área infinita, entendem o meu ponto? Pode ser que algo que fique mais no fundo não permitam que eles desçam. Isso implique que essa coisa que está mais no fundo seja pior do que eles. Até porque, mais profundamente, é dito que os ossos que estão lá embaixo são muito maiores do que os ossos encontrados nas regiões mais acima do nível 7. Além disso, a pressão e o ambiente lá embaixo é muito mais hostil do que as áreas superiores do nível 7. Então também faz mais sentido que se algo existe lá embaixo, ela é mais poderosa do que as coisas que tem mais acima. O Tine e a coisa. Porque ela vive em uma área muito mais hostil que parecia ter criaturas muito maiores. E assim, eu particularmente acharia bem legal se existisse uma terceira entidade lá embaixo que não é dita. Eu senti que alguns trechos dessa wiki aqui da Adal Zone dão a entender que tem algo lá embaixo. Tem alguns momentos do texto que fala de uma maneira meio ambígua, que às vezes parece que está falando do próprio ambiente, mas se pá, não é do próprio ambiente que está sendo dito. Por exemplo, o trecho "Não se surpreenda se seu entorno tentar exterminar você", pegando o contexto da wiki, dá pra interpretar que tá falando do oceano, pressão, rochas pontiagudas ou afogamento. Mas, se analisamos a zona Adal, levando em consideração o nível 7, pode ser que esses entornos tentando exterminar você possa significar uma criatura também. Isso é um dos trechos que eu identifiquei da wiki que pode parecer meio ambíguo, mas tem outros. Se você voltar ao vídeo e escutar todo o trechinho da wiki que eu li de novo, você pode identificar alguns trechos que dão esse pulga atrás da orelha. Será? Mas assim, eu acharia só um pouquinho melhor se essa wiki tivesse citações mais fortes a isso. Citações mais literais, não citações tão ambíguas. Eu queria que tivesse a confirmação de que realmente tem uma criatura lá embaixo, mas que não se falasse sobre ela, não explicasse o que ela é, não explicasse o tamanho, o formato, o que ela é, e deixasse isso na dúvida, porque acho que seria um mistério bem legal, já que a coisa e o Tine a gente conhece, mas teria algo lá embaixo que a gente não conhece. Essa seria a única coisa que eu melhoraria nessa wiki, porque de resto é uma grande, boa wiki. Ela é muito interessante sim. Não tenho, entre
entre aspas, críticas que eu tive às wikis do nível 7.9 e 2.2. Essa aqui é bem melhor que eles. Eu digo entre aspas porque, pô, aquelas duas wikis são boas. Só tinha uma coisinha ou outra que seria legal pra melhorar, pra ficar melhor. Outra questão que eu queria comentar sobre essa wiki aqui é a questão do afogamento. Você não morre afogado aqui. Você pode sentir muita dor, mas morrer afogado você não morre. Isso é doido porque assim, no nível 7 não existe essa afirmação de que você não consegue morrer afogado no nível. Porém, no nível 7, isso é uma afirmação que a gente pode pressupor, por vários motivos. O nível 7 é dito que você consegue prender a respiração por mais de meia hora, se eu bem me lembro, o que ajuda a atravessar ele. Agora, falar que você não pode morrer afogado, isso não acontece. Mas o que acontece? Nenhum corpo foi encontrado na região do nível 7. Nenhum corpo morto, nenhum humano. Eu acho que não teve nenhuma citação sobre isso. E o que acontece? Eu sempre pensei que o motivo disso era que a gente conhece várias saídas do nível 7 a partir de se afogar no nível 7. Se você se afoga no nível 7, se eu não me engano, tem 2 níveis que citam que você vai pra esses níveis ao se afogar no nível 7. O nível 258 é um exemplo deles. O outro eu não lembro qual é, mas eu tenho quase certeza que tem. Então se você se afoga no nível 7, você é jogado em outro nível. Logo é impossível se afogar no nível 7. Entende? E eu sempre pensei que era só por isso que nunca encontravam corpos de nível 7, porque eles eram jogados pra fora antes de se afogar. Mas aqui pode ser que você também não consiga morrer afogado no oceano do nível 7. Pode ser. Ou pode ser uma característica específica da Radal Zone por algum motivo. Mas a gente não sabe, já que não tem como testar isso no nível 7, já que se você testa, você sai do nível. E assim, tem uma coisa muito interessante aqui, que torna esse subnível ser um subnível do nível 7, que é um argumento a mais pra isso fazer sentido, que não é uma coisa que acontece na sala de caldeiras, por exemplo. A sala de caldeiras, ela tem todas as características do nível 5, até onde a gente sabe. Ela não tem um diferencial do nível 5. Agora, a Radal Zone, ela tem um diferencial importante do nível 7, o que faz sentido ela ser catalogada como um subnível, já que ela não tem as mesmas propriedades iguais do nível 7, entende? E isso é a questão do afogamento. No nível 7, se você se afoga, você é jogado pra fora do nível. Você vai pra outro nível. Na Radal Zone, se você se afoga aqui, você não é jogado pra fora do nível. Você fica lá, vivo, mas sentindo dor, porque você tá se afogando. Então assim, realmente faz sentido esse subnível ser catalogado como um subnível, porque ele tem esse diferencial do nível 7. Se ele fosse só uma das regiões do nível 7, faria sentido que ao se afogar nele, você iria ser jogado para outro nível também. Mas não é o que acontece, entendeu? Provavelmente as saídas do nível 7 não funcionam na Radal Zone. E se elas não funcionam na Radal Zone, ela pode ser considerada um nível diferente. Logo, um subnível do nível 7. Interessante. Isso dá total sentido à questão. Logo, essa wiki aqui não tem o problema de furos, entre aspas, de subníveis. E isso aqui pode explicar o porquê a sala de caldeiras do nível 5 não é considerada um subnível. Porque ela não tem características diferenciais do nível 5, entende? Ela funciona totalmente igual ao nível 5. Pode ser por isso que ela não é considerada um subnível, porque ela é exatamente igual ao nível pai. Se bem que eu não lembro se a sala de caldeiras tem saídas. Ou seja, se especificamente na sala de caldeiras você consegue encontrar saídas para outros níveis. Porque se for o caso, se tipo, na sala de caldeiras você pode encontrar tal coisa que leva a tal nível. Se for o caso, aí mostra que a sala de caldeiras tem uma saída específica que não tem no nível 5. Então mostra que ela teria um diferencial do nível 5, logo ela teria motivo para ser um subnível. Isso eu não lembro, mas eu sinto que tem alguma coisa na sala de caldeiras sim. Mas enfim, vamos fingir aqui que não temos furos na história em relação a subníveis, porque meu Deus do céu, subnível, cara. Depois dos vídeos do nível 7.9 e 2.2 eu percebi como que subníveis é um bagulho complicado nessa história. E uma característica dessa wiki aqui, que é diferente da wiki do nível 7.9 e 2.2, é que o visual dela claramente mostra que ela é uma wiki mais recente. Ela não é uma wiki antiga, o que explica o porquê ela é um tanto melhor do que as outras. As wikis atuais tendem a ser bem melhorzinhas. Então por ser uma wiki atual, ela tá longe de ser reescrita e definitivamente não precisa. Ela é perfeita do jeito que ela é. Um ótimo subnível do nível 7, porque a gente tava precisando. Se bem que o nível 7.2 era um bom nível, só que ele foi deletado, né? Então, pá. E comenta aí, Radal, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.